E aí, pessoal? Estou aqui para começar mais uma playlist, né? Essa playlist aqui dedicada aí a uma ferramenta que a gente vai estar utilizando para o desenvolvimento de nossos games, né? Nossos jogos educacionais. A ferramenta é a P5JS. Então, para começar, a gente pode pegar o navegador, ferramenta de busca, digitar P5JS no Google, por exemplo. Entraremos aqui e esse primeiro link aqui, p5js.org. Então, vocês podem ir direto no navegador, colocar aqui, certo? E vocês vão encontrar, essa é a página do P5, ele fala um pouco sobre ele, né? Então, é uma biblioteca JavaScript, certo? Então, o que seria uma biblioteca JavaScript? Seria um conjunto de códigos, né, que já foram gerados, produzidos por outros desenvolvedores, que você vai poder fazer o uso deles, né? Então, esses códigos foram organizados em funções que vão facilitar o nosso trabalho. Então, se antes seria mais difícil fazer o desenho, por exemplo, de uma forma geométrica, né, qualquer, uma elipse, um quadrado, etc., agora fica mais fácil, né? Então, para mim pegar as informações de interação do usuário, como teclado, evento de teclado, evento do mouse, era difícil, agora ele facilita, porque ele coloca funções mais simples. Para gerar áudio, né? Como é que eu coloco um efeito sonoro? Se antes era difícil, agora fica mais fácil por conta dessas bibliotecas, dessas funções, tá bom? A maneira mais fácil da gente começar a trabalhar com o P5 é utilizando seu próprio editor. Aqui do lado você vai ter um menu, né, esse menu lateral, onde ele tem várias coisas, você pode baixar ele, até fazer doações. Tem um mini tutorial aqui. Mas assim, os links que a gente vai utilizar mais vai ser o editor, né? E essa aqui de referências, porque aqui, quando eu tiver alguma dúvida sobre alguma função, é aqui que eu vou encontrar uma descrição, né, dessas funcionalidades. Vou começar aqui com o primeiro exemplo, acho que vocês também podem fazer isso, né? Não, independente de qual sistema operacional vocês estejam usando, se está no Windows, se está no Linux, se está no Mac, vocês vão abrir o navegador, entrar no p5js.org e clicar no editor. Então, uma vez entrada aqui no editor, você vai se deparar com esse código aqui, esse ambiente de desenvolvimento, onde ele tem o sketch, né, que é o código mesmo. Aqui é uma simplificação de como funcionaria em um ambiente HTML. Se você aperta aqui no ladinho, ele vai mostrar tudo o que ele está usando, todos os arquivos, né? Ele tem um index que aponta para um CSS, ele aponta para o som, eu já posso colocar som, ele pega também a biblioteca do P5JS e aponta para esse Sketch.js, que é o que a gente vai, código que a gente vai trabalhar. Então ele simplifica para você, ele já cria todos esses arquivos, né, de estilo, e também a parte do CSS. A gente vai se concentrar nesse CSS, tá? Que eu só apertar aqui ele já vai funcionar, né? Vamos tentar entender essas funções básicas do P5JS. Então, todo o código P5JS ele funciona com essas duas funções, setup e draw. Né? Na setup, ele é uma função que, como o próprio nome já diz, ele é responsável pela configuração do ambiente de trabalho, do ambiente de desenho que a gente vai trabalhar. Então, aqui ele tem dentro dele é um código que só executa uma vez, isso é muito importante a gente pontuar. Então, dentro do função setup, tudo que tiver dentro do setup, ele só vai executar uma única vez, justamente para fazer essa configuração inicial. E a partir daí a gente começa a trabalhar. Então vamos tentar entender o que é que ele está fazendo na função setup. Né? Que configuração ele está fazendo aqui? Ele está criando um canvas. Né? O que é um canvas? Um canvas é uma área de desenho, né? Aí, no caso, um quadrado, né? 400 por 400, que ele vai separar aqui e vai ser toda a minha área de desenho, onde eu vou poder trabalhar. No draw, já a função draw é uma função que, ao contrário da setup, essa função draw ela fica num loop infinito, né? Desenhando várias vezes, é como se ele executasse esse background, pintasse esse background várias vezes. Isso é interessante porque se eu colocar alguns elementos lá dentro, esses elementos vão conseguir criar uma animação, né? Por isso que é importante ter esse método draw. Então vamos executar, tem um botão play aqui, ele te dá todo um ambiente para você trabalhar com Sketch, com o P5JS. Vou dar um play só para a gente ver o que acontece. Então ele criou o canvas de 400 por 400. Se eu quiser mudar aqui, por exemplo, que deve ser o X, né? Vamos aumentar para 500. Então ele já deixou um pouquinho maior. Se eu colocar um pouquinho maior, também eu posso. Ele vai aumentando a área de desenho, certo? Vou botar aqui 500.
E esse é o meu Create Canvas. Aqui a função background, né, no Draw, ele está utilizando, ele colocou um valor numérico aqui para representar, na verdade, uma cor, né, uma escala de cinzas. Se eu colocar aqui 100, vamos ver como é que muda. Ficou um cinza mais escuro, né? 255, ficou praticamente branco, né? Mais branco até que o ambiente aqui. Então, é uma cor em escala de cinzas, mas eu posso também modificar, botar um background com outra cor, né? Com outra cor que eu queira, né? É interessante saber que o background pode trabalhar de diferentes maneiras, com a escala de cinzas ou com a cor que eu quiser, utilizando o formato, a padronização RGB. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? O RGB, colocamos em comentário para não atrapalhar. O R é de red, né? Que é vermelho. O G é de green, verde. E o B é de blue, azul. Então, com essas três cores, são três números, RGB, três valores numéricos, que eu vou entrar aqui para estar modificando as cores do meu background, né? Então, por exemplo, se eu deixar, e os valores, eles variam, nesse caso aqui, são 256 variações, então ele varia de 0 a 255, o valor numérico. Então, se eu quiser o vermelho mais vermelho, eu tenho que colocar 255. Verde eu vou botar 0 e o azul eu vou botar 0. Então, nessa sequência, R, 255, G, 0 e B, 0. Executar, olha aí o meu vermelho. Posso reduzir esse vermelho, aí vai ficar mais escuro. E se eu zerar aqui o vermelho e colocar agora o máximo no green, olha aí, verde. Vou colocar agora o máximo no blue. Legal, né? E o que acontece se eu misturar azul com verde? Vou botar o máximo nos dois. Então, já consigo ter um azul piscina aí, não sei qual seria essa, um azul clarinho. E aqui vou misturar o vermelho com o verde. Eu chego no amarelo. Então, eu posso fazer qualquer combinação de cores. É interessante, vocês podem até fazer uma busca aqui na palette, cor, paleta de cores. Paleta de cores, se você der um Google numa paleta de cores, você vai encontrar vários esquemas, né, com cores e os códigos e os números relacionados a isso, para você poder escolher a sua cor melhor, né? Então, tem vários sites que colocam essas informações para você conseguir pegar esses valores, tá bom? Paleta de cores RGB. Paleta de cores RGB, aqui deve ter em hexadecimal, vamos ver. RGB. Aqui tem em hexadecimal. Vamos dar uma olhada aqui no P5, na função background. Uma coisa muito importante quando a gente tiver alguma dúvida de alguma função, eu vim aqui na função e lá no site do P5JS e clicar em referências. Quando eu entrar em referências, eu vou dar um Ctrl F aqui, procurar background, e aqui eu tenho todas as informações de como eu posso estar utilizando o background. Então, existe também, eu posso utilizar uma maneira hexadecimal. A gente mostrou a escala de cinzas, mostrou RGB, e eu posso usar também essa outra que é hexadecimal, que é muito utilizada na web, né? Então, quando eu pegar uma paleta de cores dessa, por exemplo, que tem esses FF99CC, que é um rosa, né? Eu posso chegar e ir lá no meu editor e colocar esses valores, né? FF 99CC. FF 99CC. É a mesma coisa, esses dois primeiros dígitos são para o vermelho, aqui para o verde e aqui para o azul. Falta, acho que com as simples. Não funcionou. Qual foi a bronca? Deixa eu ver aqui nas referências. Faltou o jogo da velha, né?
Então tem que colocar um jogo da velha antes. Vamos ver se agora vai. Aí, rosa. Então, assim, na internet a gente tem todas essas paletas, vocês podem procurar, né, essas paletas de cores. Existem essas 3 maneiras de você estar configurando a cor, né? Essa aqui é que a gente chama de, utilizando o hexadecimal, código hexadecimal da cor. Mas a gente pode também colocando, utilizando outras maneiras, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma maneira RGB, né? Mas tudo isso vocês encontram aqui na parte de referências, tá bom? Eu acho que esse é o primeiro vídeo, a gente vai estar discutindo bastante coisas aí, mas é interessante a gente já ter dado uma olhada. Vou até dar um play aqui, que agora eu coloquei 2 backgrounds, o que é que vai acontecer? Ele tá desenhando, como ele desenha primeiro o rosa e por último é o vermelho, então ele prevalece o vermelho. Então é isso, pessoal, é um primeiro vídeo para a gente se acostumar com esse ambiente do P5JS e a gente vai conversando mais sobre ele, tá bom? Valeu!